Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Sam. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom? Estou controlando a luz aqui porque é bem finalzinho de tarde e aí a luz fica entrando pela janela. Viste? Sim. Viste como é fácil? Depois que eu Pois fiz, é, eu nunca tinha participado de uma, então eu não mas, sabia em que botão apertar nem nada. mas Marco, não é só tu, é tu e o Beira-Rio, o Olímpico lotado. Eu já vi cada coisa aqui, inclusive comigo também, né? Eu agora que ó, vê que eu tô firmando ainda o celular para eu ficar na mesma. Tá me enxergando, tá me ouvindo bem? Tô sim. Eu tô ajustando aqui o aparelho para não cair. Eu já vi muita coisa. Então não te preocupa que faz parte do processo. Sim. Tá muito claro aqui, só um pouquinho. Vou botar um livro aqui. Tudo a gente tem que fazer, não tem estúdio, né? Então a gente vai lembrando. Eu vou ter que dar só um pouquinho que eu vou apagar aquela luz de Tudo tarde. bem. Fica à vontade. Agora tá melhor. Eu vou ter que vir um pouquinho para cá. Tá bom. E aí, seja bem-vindo. Já tô vendo aí. Obrigado pelo convite. Ó, eu abano com a mão, sabe? Porque eu ainda também não tenho muita prática. Se de repente abanar com como é que eu vou te dizer? Com aqui no celular, o celular descontrola, então eu digo assim, ó, time que está ganhando não se troca, né? Então vamos deixar assim. Mas muito obrigada, a presença de todos, está entrando bastante gente. Isso observa-se, né, Marcos, que é um assunto extremamente interessante, não é? E Sim. é um grande prazer tê-lo aqui, né? Estarmos aqui, né, nesse bate-papo, não é? E então tá entrando mais gente, vamos conversando, esperando por um pouquinho Vamos mais. lá. Vamos lá então, né? É Bem, o novo normal, né? Como estão dizendo. Agora a gente se reúne por conversas de vídeo e conversa à distância, cada um na sua casa. isso, eu digo que nem é o novo normal, é o novo hoje, porque eu não sei se amanhã vai ser diferente. Então, como eu digo assim, é só por hoje, né? Só por hoje as normas são estas. Então, Sim. amanhã a gente não sabe, né, Marcos, se não vai ter uma outra forma de viver. Como Darwin dizia, né, que não é o mais inteligente, o mais preparado que faz sucesso, mas é aquele que sobrevive, né? Que se adapta. Sim, claro. Então, nós estamos nessa fase de readaptação, né? De conviver com tudo que é diferente. Marcos, por que eu sugeri esse tema? Porque tu conheces muito o assunto, não é? E é um assunto extremamente importante, haja vista que nós já sabemos há muito tempo que o nosso cenário de águas, né, está... E o planeta agora deu mostras, né, com o Covid, que ele Sim. não está gostando das nossas atitudes, né? Que ele, tipo assim, na realidade o planeta não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Sim. Nós somos mais um hospedeiro para ele, né? Se nós não melhorarmos a nossa postura, o planeta, ele não precisa de nós para viver, nós que precisamos do planeta. Portanto, a gente tem aí o compromisso, né, de fazer o melhor, né, utilizar os recursos, né, que nós temos disponíveis para manter o planeta feliz. Porque se o planeta não ficar feliz, olha, vem outro Covid por aí pela frente. Bem, eu escolhi, então, a importância da energia solar para o desenvolvimento sustentável e social. É um tema, porque realmente muitas pessoas querem, né, estão interessadas em conhecer. Então, assim, ó, eu vou fazer perguntas bem básicas, assim, bem Claro. beabá, tu sabe? Tudo bem. Porque o processo, tudo que é novo, né? Tudo que é novo, a gente
não tem informações ainda, né, suficientes. Mas está entrando bastante gente aqui, ó. Tô gostando. Marcos, tu pode te apresentar para nós? Meu nome é Marcos, então, meu nome é Marcos Purper, meu nome inteiro. Eu tenho 50 anos, eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico de formação. Eu sou oriundo da indústria automotiva, eu já fui engenheiro da Fiat, eu já fui engenheiro da Grale, eu já fui engenheiro da Stanley. Eu decidi trabalhar com energias renováveis. Mesmo? De vez em quando ele dá Desculpa, é Tudo que bem. o celular mudou aqui. Tá, pode. Eu decidi trabalhar com energias renováveis por entender que ia chegar um momento da minha carreira aonde eu não ia mais ser empregado ou não ia mais conseguir me manter no mercado de trabalho, e eu procurei um trabalho onde eu pudesse ser sozinho, onde eu não pudesse prestar o meu atendimento ou trocar o meu conhecimento com as pessoas de uma maneira independente, que eu não precisasse de uma empresa para fazer isso. Quando eu decidi, então, prestar consultorias nessa área. Então, eu fui para uma universidade, eu fiz um mestrado na área de energias renováveis, eu fiz mestrado na área de eficiência energética, e quando eu voltei para o Brasil, eu decidi empreender. Então, foi onde eu conheci o Guilherme, foi onde eu conheci o engenheiro Max, foi onde eu conheci essas pessoas que trabalham comigo hoje, que me ajudam a desenvolver esse trabalho que a gente considera muito importante. E quando tu começou, tu teve essa consciência, né? Tu estudou fora, tu foste à Alemanha? Eu estudei na Espanha, na Universidade de Salamanca, É. a mesma universidade onde o Cristóvão Colombo estudou. Oh, que maravilha! Pois é, né? Eu não consegui. O ano passado tive lá num congresso que foi em Lisboa, depois fomos a Madrid, mas não consegui ir naquela universidade. Mas Cristóvão Colombo, olha só. E a Alemanha, né? Eu perguntei pela Alemanha porque a energia solar já é utilizada na Alemanha desde 1912. Quer dizer que nós estamos aí, e coincidentemente ou não, na realidade, na mesma época, né, da gripe espanhola. Na verdade, a energia solar e o carro elétrico são muito antigos, né? Mas hoje a gente tem tratado esses temas como modernos e de futuro. Mas o primeiro automóvel que existiu na Terra foi elétrico. O carro a gasolina veio depois do carro elétrico. Olha, eu sempre dizia nas minhas brincadeiras assim, ainda eu vou viver o tempo para quando viajar levar o carro na mala. Eu sempre que nem os Jetsons. Eu já vi a Magali aqui. Aí a Magali, eu dizia, olha, porque aí a gente chega no aeroporto, não tem que estar pegando o carro, a gente só infla ou põe lá na tomada, qualquer coisa. Sim. Eu tinha essa ideia já, assim, olha, meio visionária, porque é uma coisa muito prática, né? Claro. Bem, então, essa tua experiência te levou a estudar ou te especializar nessa da energia solar. E como é que... Quanto tempo faz isso, Marcos? Eu fui para a Europa em fevereiro de 2010. São 10 anos já. Sim, eu voltei para o Brasil no começo de 2012, final de 2011. O Renan entrou, a Magali, olá pessoas, eu não mexo muito no celular aqui, porque senão, né, Marcos, pode dar, olha, mas está entrando tanto coraçãozinho, muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Bem, e aí quando tu voltaste, tu teve essa intenção de constituir uma empresa, porque a empresa, pelo que eu vi, tem 9 anos. É isso? Sim. E na verdade as pessoas que hoje me dão apoio, que trabalham comigo, são meus parceiros e meus colegas, eles já trabalhavam com esse tema desde 2009, 2008, 2009, eles já estavam
trabalhando com isso. A gente ainda não se conhecia, mas eu já tinha interesse de estudar isso, de me aperfeiçoar nessa área. Eu acabei indo para a Europa em 2009, daí eu fiz a seleção na universidade, fui aprovado e comecei a estudar lá em 2010, no começo de 2010. Sim. E aí, quando eu voltei, a gente começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar sozinho na época. E daí, no mercado, eu acabei encontrando essas pessoas. A gente encontrou algumas sinergias para desenvolver alguns trabalhos em parceria ou em conjunto, até o dia que a gente chegou à conclusão que era melhor a gente ser um só do que continuar sendo só amigo ou sendo só parceiro. E a gente vem caminhando junto aí até hoje. Eu digo que, novamente venho eu, o Covid humanizante, né, fez com que nós tivéssemos que nos aproximar. Nós estávamos, né, velozes e ferozes, né, numa loucura. Então, esse afastamento, o planeta disse, não quero mais. Eu não quero mais povo assim, nessa velocidade, as pessoas esquecendo das outras, não é? Então, nós tivemos aí um susto, não é? Um susto para que nós pudéssemos repensar. Tu falaste que tu começou em 2010. Nós também tivemos, olha, não é coincidência, porque sempre que tem uma pandemia, né, em 2009 nós tivemos H1N1, que nós tivemos também vários mortos. E sempre que tem uma crise, por exemplo, na gripe espanhola, né, a quebra da bolsa foi em 1929. Então, nós estamos vindo sempre depois de uma situação terrível, né, difícil, a economia já vinha, né, muito prejudicada. É uma oportunidade da gente se refazer como pessoa e se refazer como ente colaborativo do planeta, né, e continuar a inovando, né? Crise do latim significa crescimento. E que a gente aproveite, né, essa experiência do isolamento para crescer como ser humano e como profissional e como colaborador do planeta. Bem, isso aí. Tu já está apresentado, eu vou dar uma olhadinha que eu fiz um roteirinho aqui. Então, o que te levou, né? Tu vislumbraste mercado quando tu foste estudar exatamente energia solar? O que te motivou a buscar esse tipo de informação? Na verdade, eu achava, Esther, que no mercado em que eu atuava, que era o segmento automotivo, eu trabalhava numa função muito específica, porque um engenheiro que trabalha na área automotiva, por exemplo, tu não trabalha no projeto de um veículo, tu não trabalha num projeto de uma linha de veículos, tu trabalha num pedaço do veículo, só na suspensão, só no motor, só na segurança, só na elétrica, só em alguns pequenos pedaços de veículos. Sim. Então, tu é muito especialista naquilo que tu faz. E foi isso que me deixou preocupado, porque eu já tinha 38, 39 anos na época, e eu pensava assim, pô, se eu sair daqui, o que eu vou fazer? Aonde eu vou trabalhar? Eu só posso trabalhar em outra montadora, porque eu só sei trabalhar em freio, eu só sei trabalhar em suspensão, eu só sei trabalhar em aerodinâmica. Então, eu pensei assim, eu preciso aprender alguma coisa que possa me trazer uma oportunidade para quando eu ficar mais velho, e que seja alguma coisa inovadora, que seja alguma coisa que ainda não tem aqui. E então, em 2009, eu, dentro das minhas atividades do trabalho, eu participava de algumas feiras na Europa, e eu fui para uma feira de veículos militares, porque eu trabalhava na Agrale nessa época, e a Agrale, além de fabricar as motos e os caminhões e as lotações e os chassis de ônibus que eles fabricam, eles compraram a massa falida da Engesa, que produzia veículos militares, aquele Jeep que tem hoje aí pela rua e aqueles Urutus que a gente vê naqueles desfiles militares. Então a Agrale comprou a licença de fabricação desses veículos e eu fui numa feira de veículos militares na Europa para
para trazer algumas novidades, para trazer algumas informações e tentar fazer algum tipo de negócio. E eu aproveitei a saída, então, e fui visitar 3 universidades para conhecer oportunidades de mestrado, de doutorado, para estudar. E eu fui em 2 para procurar assuntos automotivos, para trabalhar com tecnologia de automóveis, com telemetria, E em uma me chamou a atenção que tinha esses cursos de energia renovável e eu achei que tinha tudo a ver com o Brasil, com natureza, com poluição, com reciclagem, com aquilo que a gente precisa aprender, que em outros países já é muito mais avançado do que aqui. E eu achei que tinha mercado e que tinha potencial para trabalhar com isso nessa área. Então eu apostei em estudar isso e voltar para o Brasil e trabalhar com isso como eu venho fazendo, então, nos últimos 8 anos. E tu lembras qual foi a primeira obra que tu fez? Já que tu trabalhava só o pequenininho, só a pecinha, aí tu foi buscar o sol inteiro para ti, né? Porque a energia... É que na verdade, assim, Esther, eu não vi se o Guilherme ou se algum outro desses colegas que trabalham comigo já estão aí nos assistindo, mas como a gente fala brincando, não vão me deixar mentir sozinho. No começo era muito mais difícil porque não existiam distribuidores de material fotovoltaico, não existiam grandes usinas no Brasil, ninguém sabia como isso funcionava. Ninguém acreditava em ti quando tu dizia, não, eu vou instalar um sistema na tua casa e tu não vai mais pagar a conta de luz. E todo mundo duvidava disso. Todo mundo achava que isso era coisa de nave espacial, que era coisa de filme de ficção científica. Sem falar que a gente ainda tinha mais uma coisa que jogava contra, que era o preço. Pra gente instalar um sistema de 3, 4 placas solares naquela época, custava o mesmo preço que instalar 40 ou 50 placas solares hoje. Então era muito mais caro. Tem uma... Muito obrigado pela colaboração. Um cidadão entrou aqui e disse que ele está escrevendo como consultor técnico, e muito obrigada pela colaboração. Eu vou ler o depoimento dele, Marcos. Okay. Ele diz o seguinte: como consultor técnico em várias concessionárias de veículos, várias marcas de veículos, leves e pesados, por isso sei o que o cidadão, que é você, está falando. Então, certamente, ele também já teve esse sentimento de cansar de trabalhar só com a parte, né? Sim. E ver uma possibilidade de transformar um sistema, né? Trabalhar no macro, né? E não no micro, né? E uma outra coisa que é muito interessante, Esther, é que a energia solar, além de nos possibilitar conhecer diversas pessoas todos os dias, porque a gente visita lugares diferentes todos os dias, faz avaliações em empresas, em residências, em escolas todos os dias, e as usinas que a gente constrói, os projetos que a gente executa nunca são iguais. Então, eu não faço todos os dias a mesma coisa, eu não vou todos os dias nos mesmos lugares, eu não converso com as mesmas pessoas, embora eu seja a mesma pessoa, o mesmo engenheiro, na mesma mesa, no mesmo carro, com a mesma caneta, eu nunca faço a mesma coisa. O ambiente que muda, né? É o produto, sim. Eu até também tinha notado, é o produto que leva essa variação, né? Trazer novas possibilidades para as pessoas, que são elas, né? Eu digo, quando se vende, né? É uma pessoa vendendo para outra pessoa. É um criador criando para as criaturas, né? Então, sempre, em toda a relação, há o processo humano envolvido. E esse Sim. processo é fantástico, né? Nós podermos ter essa possibilidade. Marcos, dos trabalhos, né, que a empresa vem desenvolvendo, o que mais, assim, se tu tens trabalhado?
residências, é possível fazer em residências? Residências pequenas, residências médias? A energia solar a gente pode usar em qualquer lugar, né? Inclusive num motorhome, num trailer, num barco, numa Sim. estação espacial, como a NASA tem. Eu sou leiga no assunto. Então, olha, bem didático, para que todos nós possamos entender um pouco mais de todos os benefícios da energia solar. E hoje em dia a gente é cada vez mais dependente da energia elétrica, da eletricidade como um todo. A gente precisa de eletricidade para ver televisão, para ligar a torradeira, para passar o café, para usar a chapinha no cabelo, para carregar o celular, para carregar o tablet, para ligar o notebook, para, sei lá, daqui a pouco para carregar o carro elétrico, para carregar a bicicleta elétrica. Então, a gente não vive sem eletricidade. E o Brasil hoje passa por crises hídricas, que a nossa matriz energética no Brasil, mais de 70% é hídrica. Então, toda vez que o rio seca ou que não tem chuva, a hidrelétrica não consegue funcionar, então precisa se acionar as usinas térmicas, queimar alguma coisa, queimar carvão, queimar algum outro produto para gerar a eletricidade para abastecer o mercado. E isso custa caro, isso polui. Então, a eletricidade solar hoje, ela traz esse benefício para a gente que eu posso instalar em qualquer lugar, como eu disse, num trailer, num motorhome, até numa estação espacial, como eu falei. Tem projetos muito interessantes para logo mais. Eu já nem falo em futuro, a gente já fala logo mais. Né? Sim, porque hoje em dia todo mundo quer adaptar esse tipo de tecnologia no seu dia a dia, né? No seu escritório, na sua casa, na sua escola, na sua universidade. Então, é fácil, é simples, é limpo, como tu falasse, né? Então, tem sido bem visto esses projetos aqui no nosso país. Uhum. Até porque o Brasil, né, nós temos caminhado, eu não vou dizer que devagar, mas em alguns momentos a gente tem tipo meio um salto quântico ao contrário, outras vezes é um salto quântico esquerda, direita, para frente, para trás, porque a ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas, ela foi criada um pouco mais que 20 anos, então é muito... que é que controla, né, os recursos hídricos. Então, é tudo muito novo, né, Marcos? É tudo muito sem planejamento, né? Então, nós temos que ter intrinsecamente, né, essa preocupação de ver o que nós podemos fazer, né, e utilizar desses recursos. Ok, está criado o produto, não é? Então, pode ser usado em tudo. Casa, mas o que mais se usa hoje? Se eu te perguntasse uma assim, estatística, a empresa, ela tem utilizado mais em residências, propriedades rurais, pode colocar na fazenda? Pode, é como eu disse, em qualquer lugar onde tiver consumo de energia elétrica, a gente pode fazer a instalação de uma usina solar fotovoltaica. Por exemplo, uma usina eólica não é em qualquer lugar que a gente consegue colocar, porque... não é em qualquer lugar que tem vento, em lugares onde tem prédios muito altos, eu não vou ter sempre a mesma condição de vento ou uma direção de vento para ter uma usina eólica. Mas uma usina solar sempre tem sol no teto do prédio, sempre tem sol na fazenda, sempre tem sol no telhado da casa. Então a energia solar a gente tem mais condição de uso nos centros urbanos ou nos centros rurais, como tu disseste, do que outro tipo de energia renovável. E geralmente ele é instalado em lugares inúteis, como eu digo, porque a gente sempre fala, eu tenho 10 metros quadrados de área útil, mas eu tenho 100 metros quadrados de área inútil, porque o meu telhado não dá para plantar nada em cima, não dá para estender roupa, não dá para fazer nada. Então é uma área inútil. No Japão, se fosse no Japão, até eles iam criar uma alternativa de fazer alguma coisa no telhado. Porque eles aproveitam. A gente está tentando trabalhar, então, desde 2000
2012, 2011, 2012 é exatamente isso, como o brasileiro não tem muito acesso à informação, ou tem pouca informação, ou lê pouco jornal, ou vê pouco noticiário, pouca televisão, se atualiza pouco, mesmo tendo internet. A gente está tentando quebrar esses paradigmas, porque muitas pessoas duvidam que as coisas existem ou que as coisas funcionem porque nunca viram, ou porque só acham que é coisa de televisão, acham que é mentira, acham que não funciona, acham que vão instalar e vão continuar pagando a conta. Então tem muito paradigma. Então a gente tem que ensinar e conversar muito sobre isso ainda. Sim, por isso, Marcos, que eu te convidei para fazer essa live, porque uma professora, uma vez, sempre professora. Eu penso que o ser humano se sente motivado quando ele conhece. Tudo aquilo que eu não conheço, eu temo. Se eu temo, eu não compro, não é? Então, nós temos tantas oportunidades que nós não usufruímos porque não temos conhecimento. Mas conhecimento se aprende. É sistematizar essas informações, não é? Sim. Então, já vamos acertar aqui, fazer outras lives educacionais, claro, né, trazendo informações assim, desta forma didática, né? Isso é extremamente importante. Eu li uma reportagem agora, acho que foi esses dias, que para o próximo ano está previsto aí pela ANEEL, né, um aumento em torno de 30%, ou mais ou menos isso, na conta de luz. Gente, a gente está pagando já um absurdo. Olha, eu moro num apartamento, vamos dizer, sei lá, 50, 60 metros, eu pago 200 e poucos reais de luz. Então, tu imagina botar esse 30% nisso, né? E ainda nós aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nós temos ainda esse aspecto aí que está sendo discutido em relação à CE, etc., né? Então, vamos começar a nos planejar para outras opções, né? E, bem, qual é o percentual de energia solar armazenada no Brasil? A matriz energética ainda da energia solar ela é muito pequena, ela tem muito espaço para crescer ainda. Hoje, se a gente somar energia eólica com energia solar, a gente não tem 5% da matriz energética ainda vinculada com essas matrizes. Então, a gente tem muito espaço para crescer, a gente tem muito lugar ainda para visitar, tem muito lugar para colocar. E a grande aposta agora para os próximos anos, na nossa opinião, são as grandes usinas de geração remota, para atender as pessoas que não têm telhado, que não têm condição de ter energia solar na sua casa. Que, por exemplo, tu mora num apartamento no primeiro andar, teu prédio tem 10 andares, tu não tem como colocar energia solar na tua casa. Então, sim, aí era a próxima pergunta. Se eu pudesse, então vai começar a surgir agora, então, condomínios de energia solar, onde eu vou poder comprar um lote, alugar um lote, arrendar um lote de painéis solares para gerar a energia que eu preciso para minha casa ou para o meu escritório. Seria como fazer uma assinatura, que hoje em dia também tem esses clubes de assinatura de vinho, de cerveja, de espuma de barba, já vi de tanta coisa, livros. E agora, então, a gente está imaginando que nos próximos anos a gente vai ter acesso às energias renováveis mais facilitado com essas grandes... Me corrija, por favor, se eu estiver dizendo alguma bobagem, né? Porque eu sou leiga no assunto. Eu sou consumidora da informação. Consumidora e repassadora da informação. Seria como uma subestação de energia? Não, a subestação, ela funciona para aumentar, para elevar ou para rebaixar a tensão. Então, quando tu recebe uma energia de Itaipu, por exemplo, ela vem em 69 mil volts. E na tua casa tu usa 110 volts. Então, tu precisa ter uma subestação para transformar aquela energia que vem em 69 em 23, de 23 para 13, de 13 para 220, 220 para 110 para tu poder consumir.
É isso que a subestação faz. E quando é ao contrário, eu estou gerando em baixa tensão e eu preciso elevar, então a subestação eleva para poder conectar naquela fiação, naquele cabeamento e seguir o caminho. Uhum. Marcos, região do Brasil, nós temos aí sol, maravilhoso, e o sol é uma coisa fantástica, né? Que não precisa pagar taxa para usar o sol, né? Quando não usa, tem que tomar vitamina D, não é verdade? É verdade. Um pouco. Então, me diga uma coisa, tens assim, alguma região mais específica que utiliza mais a energia? Há uma concentração maior do uso da energia solar? Hoje, entre os estados da federação, os 3 maiores consumidores de energia solar é Minas Gerais, que vem em primeiro, Rio Grande do Sul, que vem em segundo, e São Paulo, que vem em terceiro, quase ultrapassando já o Rio Grande do Sul. Porque o nosso estado, eu sei que não tem nada a ver com o que a gente está conversando, mas o nosso estado ainda tem algumas políticas atrasadas e algumas mentalidades retrógradas e acabam prejudicando o crescimento, o andamento natural das coisas, né? Então, o nosso governador taxa algumas coisas ou cobra algumas coisas com alíquotas maiores que em outros estados, então as pessoas preferem investir ou instalar esses sistemas nesses estados que dão mais incentivo, que no nosso caso é Minas Gerais e São Paulo. E Paraná? Mas o Rio Grande do Sul, mesmo assim, ainda está em segundo lugar, com o maior número de unidades instaladas e maior número de consumidores de energia solar. Mas, Marcos, eu acredito que tudo é aprendido, né? Então, né, vamos estabelecer esse nosso contato semanal aqui para explicar, não é? Para mostrar os benefícios, para que nós estamos num novo momento. Ninguém mais, depois que nós passamos desse isolamento social, Covid, etc., nós somos outras pessoas. Ninguém volta, a vida ela não volta ao ponto inicial. Nós andamos. Eu acredito sim que nessa andança, não é? Já que foi dia 20 agora, nosso dia do gaúcho, que não teve nem acampamento farroupilha dessa vez, não é? Também as nossas consciências e os nossos conhecimentos, porque nós tivemos muito tempo de ficar em casa e buscar alternativas de aprimoramento, principalmente como pessoa e também do mercado que cerca, né? Porque nós precisamos dos bens materiais para viver, não é? Então, eu penso que eu me interessei muito por esse assunto, tenho assim feito algumas incursões pelo tema, não é? Mas vejo muito, sim, a grande necessidade das pessoas conhecerem. Quando eu digo pessoas, claro, existem determinadas pessoas que dominam o assunto, né? Mas há muito ainda a esclarecer. E aquilo que eu não domino, eu tenho medo. Se eu tenho medo, eu não vou investir o meu dinheiro, não é? Sim. Então, vamos assim, ó. Tu concordas de fazer essas lives semanalmente para que nós possamos ir trazendo essas informações de energias renováveis, em especial da solar? Claro que sim, não tem problema. É um prazer falar sobre isso. Está acertado, ó. Já que a gente hoje é tudo virtual, a gente toma água virtual, toma café com bolo virtual, assim, a gente só apresenta, né? Quer dizer que... Então, vamos estabelecer aí um protocolo vamos informar, é nosso papel social. Por isso que eu coloquei o social, né? O conhecimento que não é partilhado, ele vira sucata de egoísmo. Então, se eu sou detentora de um conhecimento, eu vou, então, buscar as formas de passar isso para as demais pessoas, entende? Eu penso que isso é um compromisso nosso, né? Compartilhar com as pessoas aquilo que para nós ainda não é tão fácil, né? Ou desconhecido. Sim, claro. Vamos aqui.
E Porto Alegre? Tens dados de Porto Alegre? Na verdade, Porto Alegre é a cidade que está se destacando no cenário gaúcho, com grande Porto Alegre, vamos dizer assim, né? Com relação à energia solar, é onde estão situadas as grandes empresas e os grandes projetos, dentre eles a maior usina do estado, está aqui em Canoas. Beleza. Sim, a maior usina do estado ela está situada em Canoas, ela foi instalada em cima do Parque Shopping Canoas, e esse projeto foi desenvolvido pela nossa equipe, então a gente participou desse trabalho. Oh, parabéns! Parabéns! São 4.300 painéis que estão em cima de um único telhado. Eu não sei te afirmar hoje se ela ainda mas ela já foi a maior usina de telhado da América do Sul e maior usina de telhado do Brasil, porque não é em qualquer lugar que se acha um espaço para colocar 4.000 painéis solares em cima, né? E ela já está funcionando desde 2018, então já está bem consolidado, já está na operação do shopping e já é conhecida por muita gente aí, né? Todo mundo que tem acesso a essas informações sabe que essa é a maior usina e a importância dela. E imagina o que um shopping gasta, né, de energia, se fosse só a energia elétrica, né? Na verdade, é muita energia, né? A redução do valor da conta. Essa usina foi projetada para gerar 33% do consumo, Esther, que era exatamente a parcela que era dividida entre os condôminos. É a área comum, é o elevador, é a iluminação do corredor. Esses 33% foi uma maneira que a empresa construtora ou comercializadora do shopping encontrou para ter um condomínio barato, para reduzir o valor de condomínio para o lojista. E isso foi quando? Quanto tempo que isso aconteceu? A usina foi instalada em 2017. 3 anos. Que bom, né? Porque tu imaginas agora que as lojas fechou, o que houve, né, com toda essa pandemia, o comércio, as pessoas, houve toda uma alteração substancial financeira, social, né? Então, o shopping é bem provável, porque, em geral, tu entra é até triste, com certeza, eu fico muito triste de passar em determinadas lojas e fechou. Às vezes são lojas, empresas, não só lojas, né? Tradicionais, né? Lojas tradicionais, inclusive. Sim. Então, a gente fica, né? Vamos o quê? Olhar para trás? Não. Olhar para frente. Né? Eu até sempre faço uma brincadeira, digo que é uma brincadeira séria, né? Porque, em geral, eu uso brincadeiras sérias. Eu digo excesso, né, de passado é da depressão, né? Excesso de futuro da ansiedade. É viver o hoje, né? É aproveitar, e o Covid nos mostrou que é um dia por vez. Então, vamos, né, planejar, vamos aprender mais, não é? E eu me disponibilizo didaticamente também, porque eu também estou aprendendo. É um tema que já há algum tempo me interessa, não é? Eu ia te perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. O Paraná é muito desenvolvido, porque o Paraná não está nesse ranking aí de utilização da energia solar? Não, com certeza todos os estados estão no ranking, Esther, mas eles têm uma parcela muito menor, né? Vamos dizer assim, o Rio Grande do Sul tem 23%, 24% e o Paraná tem 8%. Então vamos aumentar. Vamos aumentar, né? Vamos nos destacar em alguma coisa, já que concordo contigo. Nos últimos tempos nós temos sido pouco ou quase nada inovadores, né? Mas nada que não possa mudar. É preciso, né, nos envolvermos, aprendermos, e tu já me falaste que é possível colocar em qualquer casa. Eu vou aqui olhar minha colinha. Tá. Agora eu quero saber, bem simples, como é que se forma uma usina?
uma usina solar? Assim, em nível de espaço, como é que é? Como é que acontece? É tipo a caixa d'água, né, que a gente vê no prédio. Como é que é a usina solar? A usina solar ela é composta basicamente de dois equipamentos, que é o painel solar, que todo mundo vê no telhado, ou que todo mundo vê no seriado da TV, ou na televisão, na novela, em qualquer lugar que aparece. E a gente usa também um inversor, que é o cérebro do sistema. O inversor que é inteligente, que capta a energia gerada pelos painéis e que converte ele de corrente contínua para corrente alternada, converte de 12 a 24 volts para 110 ou para 220, e quem gerencia a instantaneidade de consumo da energia solar. Se tu está na tua casa na hora do almoço, por exemplo, tá com a televisão ligada, tá com o ar-condicionado ligado, tá com o teu celular carregando, essa energia que tu estarias usando nesse horário viria direto do teu painel solar. E o excedente dessa energia, que tu estaria consumindo 10% do que está gerando, ou 20% do que está gerando, por exemplo, os outros 80% estariam indo pro armazenamento, como tu falou, que seria a rede, o grid, como se chama. Uhum. É mais ou menos assim que funciona. E isso funciona como uma conta de banco. Tu vai depositando um pouquinho todo dia, o dia que tu precisa sacar, tu pega, enquanto tem, tu pega, quando não tem, tu pega emprestado, e quando tu gera de novo, tu devolve, e assim vai indo. Assim, pode ser em condomínio? Pode ser. Existem legislações específicas, né? Tem que ter uma documentação para fazer um condomínio, mas pode fazer sim. Não, assim, condôminos, várias pessoas usarem a mesma usina, pode ser? Tem essa possibilidade? Sim, tem essa possibilidade, e como eu te disse antes, é o que eu acredito que vai vir de moderno, de inovador daqui para frente, vai ser esse tipo de usina, aonde eu vou instalar em Torres, por exemplo, ou em Uruguaiana, ou em Bagé, ou em Gramado, e as outras pessoas vão consumir em outras cidades essa energia. Em outras cidades não precisa ser, não tem uma distância que é preciso. Pode ser em cidades próximas. Tem alguma distância física ou não? É que não existe a distância física, Esther, porque a legislação hoje ela trata a energia geração distribuída, como é o nome dela, na base da troca. Ou seja, eu gero aqui na minha casa 10 e tu na tua casa tu consome 10 da CE e eu dou 10 para a CE e fica 0 a 0, entendeu? Na energia que eu gero aqui na minha usina não necessariamente é aquela que tu consome, mas é a que eu troco. Seria como o dinheiro no banco, como eu expliquei antes. Eu deposito R$1.000 numa conta, mas quando tu saca lá em São Paulo, tu não saca a mesma nota. Tu vai sacar outra nota que outra pessoa depositou, mas no teu balanço financeiro, tu depositou 1.000, sacou 1.000, tu tá 0 a 0. A energia funciona da mesma forma. Eu gero 1.000 e consumo 1.000, mas não significa que eu consumi aquele elétron, aquela energia que foi gerada, não necessariamente aquela. Sim, sim, sim. Marcos, é muito importante a pergunta. Eu digo que o óbvio nem sempre é tão óbvio, né? O que a gente escuta sempre é em relação vai diminuir a minha conta de luz. E quem é que não quer reduzir despesas? Eu digo, o momento, né, é de redução de despesas. O momento, aliás, né, a Europa já utiliza isso há mais de 100 anos. Mas não importa, agora é o momento de nós começarmos também nos profissionalizarmos mais e também, né, acreditar que nós buscarmos, né, formas alternativas. Agora, no cálculo, né, vamos dizer na tua casa, tu tens onde tu mora, para tu conferir.
Eu, infelizmente, não tenho essa capacidade ainda, Esther, porque eu moro num apartamento que é no primeiro andar e eu não tenho telhado sobrando no prédio para Aham. fazer uma instalação dessas para mim. Mas com certeza, quando existir uma usina dessas remotas que a gente está falando, Isso, e eu estou eu pensando, sou você vai estar lá candidato. na frente, estou pensando na usina remota aí, para Eu sou conseguir candidato. compartilhar, né? Quando E começou agora vai ficar mais fácil ainda, porque tudo está se encaminhando para que a compradora da CE seja a mesma que a dona da RGE. Uhum. Então, nós vamos ter uma única distribuidora em todo o estado. Porque hoje, para eu poder fazer geração na área da CE, eu tenho que consumir na área da CE. Assim como eu falei o exemplo do banco. Se eu tenho conta no Banco do Brasil, eu não posso depositar no Santander para sacar no Banco do Brasil. Uhum. Então, se eu tenho conta na CE, eu não posso gerar na área da RGE. Só E que para quem eu estou nunca. entendendo que daqui para frente toda a área vai ser da RGE, porque o dono vai ser o mesmo. Então, a gente Entendi. vai ter uma amplitude muito maior para poder fazer a geração remota. Uhum. Agora, na ponta do lápis, quanto eu sei que há um investimento, né? Isso não é custo, é investimento. E todo Sim, investimento, ele precisa se diluir no tempo, não é? Porque a conta de luz, o que eu ouço, né? É que chega a reduzir no valor até 80%. Eu sei que eu fiz um teste, né, uma determinada empresa fez contato comigo pelo WhatsApp, só pediu os quilowatts que eu gastava mês, e eu mandei, e olha, incrível. Eles me disseram muito próximo mesmo de quanto ficaria, e o quanto eu pagava, e em quanto ficaria. É em torno de mais ou menos em torno de 80, é isso mesmo, Marcos? isso vai depender, Esther, do teu padrão de consumo. Porque hoje existem quatro classes de consumidores, vamos dizer assim, na baixa tensão. Tu Uhum. tem monofásico, bifásico, trifásico e tarifa social. Uhum. Então, dependendo da tua situação, se tu é trifásico, por exemplo, e tu colocar energia solar, tu vai ficar pagando uma tarifa mínima que é equivalente a 100 kWh. Então, se no teu caso tu consome 200, por exemplo, tu vai reduzir a tua conta em 50%, porque 100 tu vai ter que continuar pagando. Se a tua conta for bifásica, tu vai pagar 50 kW. Se a tua conta for monofásica, tu vai pagar 30 kW. Então, tu pode chegar até 95% de redução se tu tiver uma tarifa social ou se tu for monofásico, por exemplo. Agora me ocorreu também locais que utilizam muito da energia elétrica, hospitais, por exemplo. Né? O Sim, hospital 24 horas, utilizando o tempo todo, né? Então, está havendo algum tipo de adesão de hospitais, hospitais para esse tipo de energia solar, ou ainda tem, assim, se eu fosse escolher clientes, o que tá, ok. qual é o produto que está saindo mais agora? Eu acho assim, ó, Esther, vou te dar a minha opinião. Sim. Uhum. Eu acho que o consumidor pão quente, vamos dizer assim, é o consumidor que trabalha durante o dia, porque só tem sol durante o dia. Então, se tu tem uma concessionária de veículos, por exemplo, que abre 9 da manhã e fecha às 6 da tarde, e ele instala um sistema de energia solar, 100% da energia que ele gerar, ele vai consumir no local e vai deixar de consumir de fora. Porque quando tu tem uma indústria ou quando tu tem um shopping que trabalha até as 10 da noite, até as 11 da noite, Uhum. às 4 da tarde, 5 da tarde, tu começa a diminuir a geração solar e tu começa a ter que consumir energia da concessionária. Então, dessa maneira, tu não consegue reduzir 90%, 80%. Depende do uso, da Depende do quantidade uso. de uso. Uhum. Então, claro, a gente sempre entende assim, é melhor eu gerar 30% do que não gerar nada. É melhor eu economizar 50% do que não economizar nada.
Mas nem todo mundo ainda pensa dessa forma, porque, como eu te disse, existem muitos paradigmas. As pessoas até ontem assistiam só a novela da Rede Globo. Hoje em dia está todo mundo assistindo YouTube, assistindo Netflix, assistindo outras televisões por aplicativo, outros programas. Então as pessoas vão mudando. E até hoje a gente só compra energia da CE. Então ainda existe uma barreira, uma resistência de que eu posso fazer isso, eu não vou ter problema, não vou ser preso, não vão apreender minha mercadoria, não. Ainda existe uma certa resistência das pessoas ou de achar que vão ter que pagar duas contas. Eu vou ter que pagar a energia solar e vou ter que pagar a energia elétrica. Então ainda existe essa resistência. A alma de professora, sempre professora, tudo é aprendido. Tudo é possível, né? E o conhecimento tem que ser disseminado. Eu realmente também, se eu não conhecesse, eu não ia investir. Então, né, é importante, eu não vejo que nada é resistência, a pessoa não é resistente, ela resiste porque o medo, né? Nossa, em plena crise eu vou ainda fazer mais, né? Porque eu sei que eu tive me informando também que é preciso... quem não dispõe daqui do capital, né, estocado em casa, embaixo do colchão, ele se vale, e tenho visto que as taxas de financiamento estão muito, muito boas, né, para financiar, né, esse investimento das placas, mão de obra, etc. Mas falando da duração das placas. Esse equipamento, Esther, ele é garantido pelo fabricante com uma vida útil de, no mínimo, 25 anos. Hoje a gente já está falando em 30. Chega um pouquinho mais perto, eu não estou conseguindo te ouvir. Hoje a gente já está falando em 30 anos de vida útil do equipamento, com uma taxa de depreciação da capacidade de geração dele de 20% nesse período todo. Ou seja, o equipamento perde menos de 1% de capacidade ao ano, e daqui a 25 ou 30 anos ele vai estar gerando 80% da capacidade que hoje é 100%. Ok. Então, Marcos, nós temos aqui, já estamos só com 5 minutos, né? Mas até houve, às vezes acontece isso, ou eles deixam a imagem borrada, ou começam a diminuir o som da voz. Então, eu não estou te ouvindo muito bem. Então, eu vou chegar mais perto. Vamos já, né? Vamos acertar depois para nós marcarmos uma vez por semana, talvez até num dia fixo, porque é muito importante, né? A aprendizagem, toda novidade necessita de uma aprendizagem sistematizada. Na medida que eu tenho isso sistematizado, a reação, a negação é do ser humano, né? Mas na medida que ele tem consciência, que ele é informado, que ele tem profissionais do teu tipo, da tua qualificação, que vem informar, ensinar, nós somos, né? Temos que disseminar o conhecimento. Como tu falaste antes, o pessoal só via novelas da Globo ou da SBT, seja. Hoje o pessoal está no YouTube. Então, e no Netflix, né, vendo séries que são as novas novelas. Tu também não está ouvindo? Eu tô te ouvindo, sim. É daí que está ficando baixo. Então, eles estão querendo já, tipo assim, já chegou o prazo. A próxima a gente faz o Facebook. Marcos, eu quero te agradecer muito, porque realmente eles já estão avisando. Até a imagem começa a ficar borrada. Mas foi uma grande oportunidade. Outra coisa, me diz o nome da tua empresa e o contato. Eu estou colocando aqui na tela para quem quiser olhar. Vira. Oi? Tá dando para ver? Não, vira. Tá, vira o papel assim.
Aí não vai fala o aparecer. nome da empresa, rapaz. A empresa se Pode chama falar o nome da Estúdio F empresa, Solar. telefone, não tem problema não, isso aqui é livre. Essa imprensa aqui é livre. Fala o nome da empresa, porque no papelzinho não está aparecendo aqui. Ele fica virado, né? É o espelho, né? Sim. Mas o nome da empresa... A empresa se chama Estúdio F Solar. Uhum. E vocês edição, podem encontrar no Facebook, ou pode encontrar no Instagram. For edição, porque eu vou salvar, né, essa live que nós fizemos e a gente acrescenta, né, essa informação ali. Quando eu salvo, eu já coloco qual é a empresa, o entrevistado da empresa tal, etc. E nós vamos fazer outros. E agora, né, as pessoas... Olha, nós tivemos muitas pessoas aqui. Que bom! Eu quero agradecer, né? Fico feliz, agradeço pelo convite. Sozinhos, agradecer, Marcos, agradecer todas as pessoas e muitas pessoas que eu também não conheço estão aqui. Vamos continuar e vamos verificar, como eu fiz o cartazete, eu vou fazer outros, mas a gente estabelece, né, na quinta ou na sexta, sempre Tudo bem. Forma, no horário, ou talvez vamos testando, né? Porque o mercado a gente testa. Às 19, vamos ver como é que... Se o pessoal está chegando em casa, né? Então, já estamos comprometidos um com o outro de informação tem que ser partilhada. Eu só adquiro aquilo que eu conheço, né? Então, conhecimento não é o que falta e nem obras, né? Então, vamos inovar, né? Vamos acreditar que o Rio Grande do Sul, as pessoas, os governantes são transeuntes. Os moradores somos nós. Então, se determinado governante, no momento, não aceita a voz popular, né? A voz do povo, somos nós que moramos. Eles passam, né? E eles estão governantes, né? Nós estamos moradores, né? Nós somos moradores, estamos aqui. Então, que nós não nos desestimulemos com essas travadas, né? Que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, etc., mas que a gente utilize como uma força motriz de motivação para fazer acontecer. Entende? Okay? Entendo. Estão me dizendo não? O não eu posso... O não eu já tenho. Agora, sim, já saio de casa com ele, já. Não é? Vamos insistindo, vamos mostrando os benefícios, o quanto é importante. E de novo, fechando com essa frase, o planeta está dizendo, eu não preciso de vocês. Se vocês não cuidarem de mim no aspecto sustentabilidade, eu não quero mais, vocês são meus hospedeiros. Eu vou continuar existindo porque nós já estamos aqui há muito tempo, mas não